Professora Terezinha de Jesus de Paula Costa e hoje eu vou falar sobre o desfraude. Bem, a retirada das fraldas deve ser realizada de modo planejado, observando se a criança mostra interesse de deixar de usá-la. Em alguns casos, é a criança que sinaliza para os pais que quer sair das fraldas, por exemplo, avisando que a fralda está suja, apontando, falando ou balbuciando. Às vezes, a criança não quer parar com a fralda no corpo. Quando o adulto olha, ela já está retirando-a. Ver se a fralda está seca quando a criança acorda também é um indicativo, pois pode-se retirar a fralda e levar a criança ao banheiro. Bem, o uso do redutor é uma das opções, para o vaso sanitário. A retirada da fralda começa, e deve ser atentado para o local onde a criança será orientada a fazer as suas necessidades. Hoje há no mercado opções para as necessidades fisiológicas. Uma delas é o redutor do assento sanitário. Ao adquiri-lo, coloca-se sobre o assento já existente. Deve-se observar se a criança sente segura para assentar no vaso sanitário, pois se ela estiver com medo, já é um indicativo de que não deve insistir. Nesse caso, deve-se dar um tempo a mais para a criança elaborar a nova situação. Bem, o vaso sanitário infantil é uma boa opção, mas geralmente ele é usado nas instituições de educação infantil. A vantagem é que geralmente a criança o alcança. Quando senta, muitas vezes pode descer do vaso sozinha. Isso dá liberdade e segurança a ela. A companhia de um adulto em todo o processo de retirada de fraldas é essencial, pois demanda dedicação e muitos elogios ao sucesso. Ressaltar os acertos é a melhor maneira de incentivar a criança nesse momento em que ela está aprendendo a observar o próprio corpo e identificar os sinais para as necessidades fisiológicas. Outra opção é o uso do pinquinho ou troninho, como algumas pessoas dizem. É uma forma tranquila de ajudar a criança a aprender a fazer suas necessidades. No mercado, há várias opções de diferentes marcas, cores, modelos e preços, como o musical. A vantagem é que a criança alcança, consegue sentar-se e levantar-se sozinha. Mesmo com a autonomia que o pinquinho dá à criança, é essencial a presença do adulto. É importante apoiar a criança para que ela não se assuste e interrompa o aprendizado. Bem, o que observar para o desfraude da criança? Deve-se observar a autonomia da criança em assinalar que deseja fazer xixi ou cocô, o fato da criança se sentir incomodada com a fralda suja ou limpa, a atitude da criança tirar a fralda sozinha e muitas vezes entregá-la para o adulto. Quanto à retirada da fralda de dia, de noite ou de uma vez, a retirada da fralda é uma atitude delicada, que deve ser feita sem ansiedade dos adultos que convivem com a criança. Retirar as fraldas aos poucos permite que a criança vá se acostumando com a nova situação. Deixar a criança alguns momentos do dia sem a fralda ajuda a perceber as sensações de desconforto ou conforto em relação ao uso da fralda. Por exemplo, no período da manhã, deixe a criança sem fralda, intercalando a fralda para o sono da tarde, depois retira-a novamente. A retirada da fralda à noite, primeiro deve ser fazer durante o dia e à noite deixar mais um pouco por conta do que? A criança está cansada já do dia, tem o sono mais relaxado e não fica em estado de alerta. E também para evitar o desconforto da criança em fazer as necessidades ali na cama e da família também, porque por conta das vezes que o xixi vai escapar. Penso que deve-se colocar a fralda para a criança dormir, chegando ao momento que ela mesma pedirá para não colocar mais, ou vai retirá-la para ir ao banheiro sozinha. Quanto à idade, na instituição de educação infantil, por volta dos 2 anos se inicia a retirada das fraldas. O mais importante que a idade é observar se há interesse da criança para sair das fraldas. Se consegue permanecer sentada para fazer suas necessidades fisiológicas, se não apresenta desconforto em sentar-se no vaso sanitário ou piniquinho, se ela tem prazer no uso do piniquinho ou vaso sanitário. É importante que o adulto incentive elogiando os sucessos e apoiando a criança. Nunca repreendê-la quando escapar o xixi ou o cocô no lugar errado. Na escola, quando vou fazer o desfraude, combino com a família
sempre observando a autonomia da criança, mas eu peço para a família fazer o desfraude em casa também durante o dia. Solicito o envio de 6 cuecas para os meninos, 6 calcinhas para as meninas. Combino com a família para enviar calças compridas, shorts e troca de roupa para o frio e o calor, pelo menos 6 peças extras. Assim evita-se o desconforto da criança e a preocupação com a família. Quando levar a criança ao banheiro? Costumo convidar a criança para ir ao banheiro em momentos como depois de tomar água ou mamadeira, depois do parque, depois do almoço, antes de dormir, depois de acordar, além de observar o comportamento da criança se ela está desconfortável. Se está apertando a parte genital do corpo, né, por exemplo. E se eu convidei a criança para ir ao banheiro e ela não quis, eu peço a um coleguinha para ir junto ao banheiro para incentivá-la. Bem, penso que realizar o desfraude no momento certo é contribuir para a conquista da autonomia da criança. Obrigada!